Senhor nosso Deus. Bem-aventurado aqueles que nele confiam. Antes de vos falar acerca do Natal no Velho Testamento, gostava de vos saudar com a graça e com a paz do Senhor e dizer-vos muito bem-vindos à casa do Senhor. A casa não é nossa, não é minha, mas é de todos. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê um tempo abençoado, como já nos dê até aqui, cantando, louvando ao Senhor e ouvindo o que ouvimos. E também o Senhor nos ajude agora também a perceber a sua santa e bendita palavra. Nas tuas mãos, ó Deus eterno, nos entregamos a nós e a tantos quantos estão ao alcance da nossa voz, para que a tua palavra faça, Senhor, em cada um de nós aquilo para a qual o Senhor a tem enviado. Oramos no nome santo do Senhor Jesus e já te agradecemos. E os amados irmãos dizem amém. Aproveitando o ambiente festival do Natal, ninguém passa sem ver isso. É bem notável por toda a parte. Uns de uma maneira, outros de outra. É roupa, é árvores, é isso, é o outro, é negócio. Deixa festejar para baixo. Deixa lembrar para baixo. Deixa falar que é dia de Natal. Deixa falar que Jesus nasceu. Nasceu para morrer, dar a sua vida e salvar tudo aquele que nele crê. Deixa falar. Se é árvore de Natal, se é luz de Natal, se é vender tecido, se é vender pão, seja lá o que for. Glória a Deus. Graças a Deus, e vamos continuar assim, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Natal no Velho Testamento. O Natal não é novo. O Natal não começou só quando Jesus nasceu. Desde o livro de Gênesis já anuncia o Natal. A palavra de Deus já anuncia o Natal de Jesus. Como diz o poeta, Natal quer dizer nascimento e é porque nasceu Jesus. Descendo dos céus à terra, tornou as trevas em luz. Todas as vezes que ouvir a minha boca nesta manhã, nesta ocasião, falar é Natal, sabe que a minha boca está dizendo nascimento. Natal, natividade, significa nascimento, nascer, etc, etc. O povo de Deus no Velho Testamento alegrava-se com as profecias e promessas acerca do Natal, o nascimento do Messias, de Cristo. Cristo e Messias é o mesmo nome. Cristo em grego, Messias em hebraico. Quem é que você restou de uma freguesia dessas? Não sei porque é que essas palavras vieram assim para a nossa Bíblia, mas é assim que se compreende. Porque é que uma vez é Messias e outra vez é Cristo. Os judeus crentes, a igreja judia é feminino. A igreja judia, ela não se chama cristã, chama-se messiânica, porque é do Messias. O nome original é Messias, mas foi para o grego e os portugueses aproveitaram a ambulância e trouxeram do grego para português e veio então o tal Cristo. Mas o nome verdadeiro e genuíno é Messias. O povo de Israel alegrava-se com as profecias e as promessas acerca do Natal, do nascimento do Messias e de Cristo. Ao passo que hoje o povo de Deus, a igreja, celebra o Natal. Diga comigo, celebra o Natal. Não quer dizer assim, vai dizer então, a igreja hoje celebra o Natal. Diga comigo, a igreja hoje celebra o Natal. Que Natal? Não é o meu Natal, não é o teu Natal, é o Natal de Jesus. Então, eles, os judeus, o povo de Deus, os israelitas, se alegravam com as promessas dos profetas e as promessas da parte de Deus. Nós, a igreja, com a promessa do Natal cumprida,
já acontecer, o que foi prometido durante todo o Velho Testamento a acontecer no fim do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento falou que Jesus ia nascer e Jesus nasceu. Diga glória a Deus. É por isso que os irmãos estão aqui. É por isso que alguns estão armados em cavalinho de corrida e essa coisa toda, gravatinho no pescoço, ser salvo por Jesus quando ele morreu e veio para o céu. É porque Jesus nasceu em Belém. Foi profetizado por cerca de 4.000 anos. Ao cabo desse tempo, Jesus nasceu. Glória a Deus. Desafiar, irmãos. Não meças Deus aos palmos e muito menos aos anos, aos meses e aos dias. O tempo para Deus é 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. Seja como for, nós queremos estar com Deus. Vamos ver o envolvimento de anjos e profetas. Não precisa abrir a sua Bíblia. Eu vou ler para os irmãos. O envolvimento de anjos e profetas. Anjos, seres divinos, e profetas, homens de Deus, que recebiam a palavra diretamente de Deus e a transmitiam na língua que Deus queria, fosse essa ou aquela língua, e ele a transmitia para o povo. O profeta é a voz de Deus. E o anjo disse a Zacarias, o último profeta do Velho Testamento, pai de João Batista. E o anjo disse a Zacarias que ele iria ser o pai de um filho que iria preparar caminho para o Messias. Isso não é maravilhoso, pastor Sabino? O homem que estava no lugar dos santos, santo dos santos, fazendo o que o sumo sacerdote devia fazer. E esse pastor um anjo e lhe disse, vais ser pai do filho. E esse teu filho vai abrir o caminho para o Messias, para Jesus. Quem é que gostava de ser pai de um filho assim? Que vê com essa missão tão gloriosa para preparar o caminho para Jesus andar. Não é o caminho terreno, foi os corações daquelas pessoas. Vamos continuar. E o anjo disse ao mesmo Zacarias que ele iria ser o pai de um filho que iria preparar o caminho para o Messias. Deixa entrar isso por esses ouvidos dentro. Um outro anjo anunciou a Maria que ela iria ser a mãe do Messias. Está aqui alguma senhora que gostava de ser a mãe do Messias? Foi uma única senhora, não só no mundo, mas em toda a história. Nem no céu, nem na terra, não houve mais uma mulher, fez só uma, que foi a mãe do Messias. Muitas senhoras dizem à boca cheia que gostavam de ser mãe de um dos presidentes dos Estados Unidos, mas só algumas é que foram. Mas quanto não valia uma mãe? Vale o que vale nas mãos de Deus e está tudo bem. E o anjo apareceu a José, pai de Jesus, adotivo, que o bebê de Maria era filho de Deus. Repara nessas palavras. E o anjo apareceu a José afirmando que o bebê que Maria tinha no ventre era filho de Deus. Os irmãos estão tão habituados a ouvir isso, que isso não mexe com a veia mais pequenina dos irmãos. Isso é a coisa mais maravilhosa que pode existir. Eu não tenho tempo para falar disso, eu não devia falar metade do que eu tenho aqui para falar aos irmãos, eu já sei isso, mas deixa-me acrescentar isso. Como é que uma multidão, como é que uma pessoa há de acreditar que uma senhora está grávida do Espírito Santo? Como é? Eles zombavam disso durante o tempo que Jesus andou na terra. Os fariseus, eles zombavam disso. Indiretamente diziam, nós temos por pai Abraão. E tu? Era o que eles queriam dizer, mas glória a Deus, Jesus nasceu de uma virgem, glória a Deus, para comprovar a sua santa e bendita palavra. Os irmãos dizem, qual é a diferença que fazem? Isso faz toda a diferença. O que Deus falou, aconteceu como Deus falou. Eu estou falando nisso aos irmãos para vos dizer que tudo quanto está falado por Deus para acontecer daqui por diante, vai acontecer, como essas coisas aconteceram.
É a razão por que viste falando do Natal no Velho Testamento. É por isso mesmo. Vocês andam por aí anunciando, pondo medo aos outros, que Jesus vai vir. Jesus vai vir buscar a sua igreja e não leva a todos. Deus ama a todos. Jesus morreu por todos na cruz. Vá brincando com coisas sérias que no fim, vais-te enganar a ti mesmo. Vais-te enganar a ti mesmo. Tudo quanto está escrito que vai acontecer de hoje por diante, vai acontecer. Não me perguntes quando é, porque ninguém sabe. Mas assim como essas coisas aconteceram durante cerca de 4.000 anos, desde o Éden até que Jesus nasceu, o que está para acontecer daqui para lá não é 4.000 anos. Não sei quando, mas não é em 4.000 anos. O que vai acontecer exatamente como está escrito nesse livro. O que está preparado, está preparado. O que não está preparado, vou-te dizer a verdade, pode ser que tenhas uma oportunidade, mas vais pagar com a cabeça cortada. É o que é. É o que se aprende na Bíblia. Não era chamado por aqui, mas Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou acerca do Messias depois do seu filho João Batista ter nascido. Gostava que os irmãos vissem esses lugares. Eu vi esses lugares. Onde nasceu João Batista, a mãe e tudo, onde Maria andou. Eu vi esses lugares, eu estive lá. Havia muitas coisas, vários quadros, talvez umas 20 ou mais de 20 línguas escritas. Lá estava tão bem em português, dizendo de que é que se tratava aquele lugar. O lugar onde teve Zacarias e João Batista, onde eles nasceram, tudo isso, num certo recinto lá. Claro, já sabemos quem é que fez tudo isso, não vamos mencionar agora. Anjos anunciaram o nascimento do Messias aos pastores de Belém. Simeão e Ana profetizaram do Messias no templo. Vejam as pessoas que estão envolvidas nisso. Eu vou-vos falar do fim do meu coração. Eu gastava ou usava uma hora, se fosse o caso, falando acerca do anjo que apareceu aos pastores. Eu vou usar só 1 ou 2 minutos. Isso é um dos quadros, uma das ocasiões mais profundas da Bíblia Sagrada. Os pastores, com certeza que os irmãos já ouviram algumas coisas mais favoráveis e outras menos favoráveis. Às vezes dou o meu coração porque dizia que os pastores não cheiravam bem, os pastores não iam ao templo, etc. Veio um anjo falar com os pastores nas pastagens. E não está escrito que veio um anjo falar com o sacerdote no templo. Pensa nessas palavras quando tu fores para casa. Deus não olha a grandeza dos nossos olhos. Deus olha ao seu plano eterno. O que aqueles homens faziam era criar os cordeiros sem mácula nem ruga para serem apresentados no altar. Aqueles homens, os pastores, é que o anjo aparecer nas montanhas à meia-noite, fosse lá qual fosse a hora, o trabalho deles era exatamente criar os cordeiros para que houvesse centenas e milhares de cordeiros naquele dia que Jesus entrou triunfantemente na cidade de Jerusalém, juntamente com esses rebanhos de cordeiros, porque Jesus era e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Natal vem por cima de tudo isso e cobre isso como que um manto eterno e maravilhoso, sabeis? Glória a Deus, amados irmãos, pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelas coisas que estão escritas, que nós nos habituamos tanto com elas. Eu não estou acusando ninguém, mas eu também sou assim. Nos habituamos tanto com elas e enquanto nós não aprofundamos e buscamos na palavra do Senhor, não sai aquele raio de luz e de consolação e do poder de Deus, etc, etc, etc. Quando ler a sua Bíblia, não é para seres nem mais santo nem menos santa, mas quando lês a tua Bíblia, pede ao Senhor que te ajude a compreender aquele versículo que tu estás vendo, ou aqueles 2 ou 3 versículos. Não te preocupes em ler um capítulo de uma vez, já acabas já meio dormindo. Tanta vez que acordava e tinha a Bíblia em cima do espelho, sei lá quando é que eu começava a dormir.
Bom, também é bom ler bastante até dormir, mas é porque a gente está cansado. Mas, de qualquer maneira, amados irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. E este tempo que nós estamos passando é um tempo maravilhoso. Diga o que quiser. Tu estás falando por aí, mas não sabes o que é que estás dizendo. Jesus nem tão pouco nasceu nesse tempo. Nesse tempo em Israel é muito frio. Jesus nasceu em abril. Guarda tudo isso para lá. A gente sabe isso tudo. A gente não quer saber qual é o tempo exatamente que Jesus nasceu. Eu estou falando que Jesus nasceu e nasceu como estava escrito e nasceu como estava profetizado e nasceu segundo o plano divino para dar a sua vida e salvar as nossas almas. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor já deu de salvar aqueles que são salvos já. E os que não são salvos são tão amados por Deus como aqueles que são salvos. Não precisa ficar ruim comigo. Vamos estar com essa carinha de santinhos para aí. E agora, como é agora que o Senhor ama os outros como ama a gente? O Senhor ama mais a gente. Não é nada disso. O Senhor ama tanto os perdidos, como te ama a ti, como me ama a mim. Os irmãos não calculam. Deixa o papel, que eu vim falar à vontade. Os irmãos não calculam o que está acontecendo no mundo em termos técnicos para salvar a alma perdida. Os irmãos não calculam. Eu não estou chamando ignorante aos irmãos. Mas eu sei que a maioria das pessoas não calculam o que Deus está deixando os homens descobrir e inventar, não só para que os irmãos vejam YouTube, Facebook e tudo, não só isso, coisas semelhantes, levando e espalhando o Evangelho em lugares que até hoje não é permitido o missionário entrar, mas esses aparelhos anunciam a palavra de Deus. Há muito tempo roubaram uma trailer, 18-wheeler, carregada de Bíblias. Nunca vai aparecer, nem mesmo os pneus. Nem mesmo os pneus de um 18-wheeler apareceram mais. Carregada de Bíblias. Chegou a um certo lugar à meia-noite, 2 horas da manhã já não estava lá. E agora? Deixa ir para aí. Deixa ir para aí, deixa anunciar a palavra do Senhor. Eles não querem, eles proíbem por isso. Eles não proíbem o que deviam proibir, mas proíbem a distribuição da palavra do Senhor. Olha lá, queres que eu diga uma coisa a propósito? O país que produz mais Bíblias no mundo inteiro é o país mais comunista. Papa lá é essa. Eu não vejo o nome de propósito, quem quiser saber vai a ler no dicionário. O país mais comunista no mundo inteiro é o que produz mais Bíblias em quase todas as línguas, incluindo o português. A Bíblia que os irmãos têm na mão, possivelmente foi imprimida lá. E eu tive quase dizendo o nome, mas eu não quero dizer. China. China, é isso mesmo. Na China, toneladas de Bíblia. Cada segundo. Olha, cada segundo. 1, 2, 3, 4. De todos os tipos. De todos os tipos. Você vê quem é? Você vê quem é? Um comunista. Bom, vamos continuar, queridos irmãos. O nascimento... não vai chegar ao fim, não dá. O nascimento do Messias foi falado por anjos e profetas. As declarações proféticas acerca do nascimento do Messias não começaram nos Evangelhos, mas sim no livro de Gênesis. Pelo Natal, é mais comum nós lermos os Evangelhos e ouvir falar do que os profetas do Velho Testamento, mas estas passagens do Velho Testamento são também muito importantes para a vida do crente moderno. O crente moderno que precisa saber que o Natal já vem sendo celebrado, a anunciação do Natal, desde Gênesis capítulo 3. Saber todos sabem, mas precisam se lembrar nas situações da vida. Qual é a diferença que faz é saber ou lembrar-me de que o Evangelho já vem de lá? A gente vê nisso a imensidão do poder de Deus. Quando ninguém sabia falar nem português nem inglês, já estava lá.
Tu vais esmagar a cabeça da serpente. Ela vai te dar uma dentada no calcanhar, mas vais esmagar a cabeça da serpente que fez Adão e Eva, ou Eva e Adão pecar. Gênesis capítulo 3. Deixa eu continuar. Por que é importante nós sabermos isso? É porque o nosso Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Está escrito em Hebreus 13, verso 8. Portanto, sendo que Deus prometeu o Messias, alguns 4.000 anos antes, e cumprir a sua promessa, da mesma maneira, o mesmo Deus cumprirá o que está ainda profetizado. Muitos dirão naquele dia, diz o apóstolo Pedro, onde é que está a promessa da sua vinda? Já no tempo de Pedro, já estava falando nisso. Onde é que está a promessa da sua vinda? A gente vê tudo igual. Agora está igual ao que era o ano passado. Vocês já vão falando nisso há 1500 anos, já vão falando nisso há tanto tempo, há 10 anos, há 20 anos, já vêm falando nisso, já vêm falando nisso. Não tenhas consumições com isso. Não se brinca com isso. O que vai acontecer de um momento para o outro momento. Não tens tempo nem de olhar para trás. Não tens tempo nem de dizer alguma coisa a alguém. Tudo o que foi prometido desde o Gênesis, eu não vi tempo de acabar como eu queria, tudo o que foi prometido desde o Gênesis até que acontecesse, aconteceu. E o que está prometido para acontecer de agora por diante, está prometido, está profetizado, está dito, está escrito que vai acontecer e vai acontecer. Quando vires, dá o teu coração a Jesus, porque mais tarde ou mais cedo o Senhor vem buscar a sua igreja e vão levar os que são salvos. Dá atenção a essas palavras e entrega o teu coração a Jesus se ainda não o fizeste. Mas alguém pode dizer, e se Jesus não vem? Não faz mal. É a mesma coisa. Se Jesus não vem no tempo da tua vida, ficas sabendo que não vais ficar para a semente. Vai chegar o teu dia em que tu vais partir daqui. Isso é a mesma coisa. Precisas da mesma preparação para saíres deste mundo para a eternidade do que precisas ir no arrebatamento, a preparação para ir no arrebatamento. Os sintomas são os mesmos, a preparação é a mesma. Tanto para ir no arrebatamento, como ao último momento da tua vida que tu sais daqui para ir para a eternidade. Precisas estar preparado tanto para o arrebatamento como para a tua morte, ou para a minha morte. Porque o arrebatamento não é diferente nesse sentido da morte da pessoa. Quando uma pessoa morre, vai direto para a eternidade. Se é salva, não há dúvida nenhuma, vai para o céu. E se não é salva, vai para o inferno. Custa muito a dizer isso, mas a verdade é essa. Então, esteja preparado para uma ou para outra. Alguém pode dizer assim, ninguém tem nada comigo. Isso também, mas também ninguém tem nada comigo em falar assim. Eu estou falando assim porque há um grande número de pessoas que Deus levantou para falar assim. Se vocês me vissem por fora, eu por dentro, eu sou exatamente como os outros. Não tem nada de especial em mim, a não ser que o meu coração, a minha alma é salva pelo Senhor Jesus Cristo. E tudo aquele, ouça-me, tudo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador é salvo. Seja o mais bêbado, seja o mais drogado, seja o mais infeliz, seja lá como for, quanto maior for o pecador, maior é o Salvador. Glória a Deus, amados irmãos. A primeira profecia na Bíblia acerca do Messias, Jesus, depois que Adão e Eva pecaram no jardim, Deus amaldiçoou a serpente dizendo o que acabei de dizer há momentos, e não vou repetir. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Eu não quero repetir, mas não há remédio. E entre a descendência de mulher e a tua descendência, da descendência da cobra, da serpente.
Jesus vai ferir, e já feriu. Eu vou ter que esmiuçar isso, não pode ficar só assim. O que está acontecendo aqui é que a serpente está tipificando Satanás, o diabo, que tentou os nossos primeiros pais. Ela foi figurada diante de Deus naquela sentença. Ela fala do diabo, o que é que vai acontecer quando o descendente da mulher, que é Jesus, pisar na cabeça da serpente. Jesus vai pôr o pé em cima da serpente. Jesus já pôs o pé em cima da serpente. Essa imitação que está aqui, essa predição que está aqui, é acerca de Jesus no Calvário. Quando Jesus deu a sua vida, quando Jesus morreu, quando os homens fizeram o que fizeram para pregar Jesus na cruz e pregaram Jesus na cruz, Satanás, aí, nesse momento, deu uma dentada no calcanhar do Senhor Jesus, que estava esmagando a cabeça da serpente. A cabeça da serpente, eu já matei algumas pequeninas. Se queres fazer alguma coisa com ela, faz na cabeça. Se fizeres no corpo, ela parece que estão assim a emendar como os lagartos e ela anda sempre. Tem que ser na cabeça. Está escrito na Bíblia que Jesus pôs o calcanhar sobre a cabeça da serpente. Ela não vai fazer mais do que ela fez a Adão e Eva. E ela deu-lhe uma dentada no calcanhar, que a Bíblia diz. Essa dentada no calcanhar foi a morte na cruz do Calvário. Mas pelo outro lado, a morte do Calvário foi a vida. E não foi, disse Jesus, deixa fazer isso claro, disse Jesus, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida por mim mesmo. Por isso é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque não tinha pecado, mas morreu como pecador, porque levei todos os pecados do mundo inteiro, do mundo nascido e do mundo que está para nascer, se realmente nascer mais gente. Jesus levou todo o pecado, Jesus levou aquele fardo do pecado diante da justiça divina e só passa na justiça divina, no banco celestial, só passa o preço que Jesus pagou, porque Jesus é justo. Mas ninguém podia fazer aquilo. Já, a história diz que outras pessoas já se crucificaram, alguns de cabeça para baixo de propósito. Por quê? Para correção pelos efeitos fora. Mas nada, não salva ninguém. O que salva é a morte de Jesus, porque Jesus é puro. Não era puro, é puro. Sem pecado. Por isso, o maior pecador vem a Jesus e é salvo. O único caminho é vir a Jesus, porque Jesus é que abriu o caminho para Deus. Ninguém anda de roda e vá pelo outro lado. Por favor, compreenda essas coisas, porque está diretamente ligado com a sua vida. Deus te abençoe. Obrigado por ter ouvido. Vamos terminar. Jesus foi profetizado que ia nascer de uma virgem. Isso tinha aqui pano para mangas. Como é que uma virgem iria dar um filho à luz? Não só nasceu de uma mulher, como está escrito, da semente da mulher, mas nasceu de uma virgem. Virgem para ser virgem é virgem mesmo. Devo-vos contar uma coisa que você não lê na Bíblia, mas vai vir. Quando Maria estava naquele estábulo, nós chamamos a ribana de animais, estava sentada, quando José saiu para chamar uma daquelas senhoras parteiras para ajudar, ela estava nesse ponto. Quando chegaram, José e essa senhora parteira, Maria estava envolvida em uma nuvem branca e dois animais, um boi e um jumento, estavam ali focando aquilo. Quando eles entrarem, a nuvem, isto é escrito em literatura judaica,
a nuvem desapareceu e aparece Maria com o menino ao colo. Virgem é virgem. Para a gente que sim com a cabeça. Virgem é virgem. Há um verso na Bíblia que diz assim: o boi conhece o seu dono. O jumento conhece a sua manjedoura. Israel não conhece o seu Deus. Esse retrato está ali, naquela cena em que dois animais estavam olhando para ti. Para amados, estamos falando, tudo isso vem à margem, porque isso é uma coisa tão profunda, tão longa, tão comprida, tão larga, etc, etc. Mas tudo isso vem assim, a lume, à superfície, mas nós vamos terminar com isso. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho varão? Você sabe uma coisa? Se o Senhor falou contigo, irmão, crente, salvo, se o Senhor falou contigo e tu não estás entendendo o que é que o Senhor disse, não te desclassifiques por causa disso. Deus é eterno e nós não somos. A linguagem de Deus é muito profunda. Maria não estava entendendo nada do que estava se passando com ela. Tu podes não estar entendendo nada do que está se passando na tua vida. De facto, às vezes ficas surpreendida porque alguma coisa pensavas que ia acontecer de uma maneira e à última hora aconteceu de outra maneira. Deus é assim. Não te desclassifiques por causa disso. Confia no Senhor, porque o anjo do Senhor está ao redor daqueles que amam o Senhor. O Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que no Senhor confia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos terminar a nossa reunião com o Natal, celebrando o Natal. Vamos chamar um irmão. Pastor Silvino, por favor, suba, vai terminar a nossa reunião com oração. Mas, irmãos, um Natal muito feliz, queridos, muito feliz. Goza o melhor que tu puderes, celebra o Natal, lembra-te do Natal, fala do Natal aos teus filhinhos, aos teus netinhos, etc. Goza, celebra o Natal, faz conhecido. Não se fala mal do Natal, nem das comemorações. Quem quiser pôr luzes, põe. Quem não quiser pôr luzes, não põe. Seja lá como for. Mas celebra o Natal, não só com tudo isso, com esse alvoroço, mas principalmente no teu coração, no teu lar, com a tua família. Oramos ao Senhor, mas espera um momento. Se algum irmão tem um problema pelo qual gostava que orássemos neste momento, faça como ele. Levante a sua mão, que o Senhor é poderoso para resolver os nossos problemas. Pode orar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor amado, o mundo que era tão grande tornou-se pequeno, Senhor. E tu, Senhor Jesus amado, tão grande, tornaste-te pequeno para viver no nosso coração. Nós te damos graças, Senhor, assim como o teu servo falou, somos homens como os outros homens, mas só que fomos libertos pelo sangue de Jesus, aleluia. Fomos transformados pelo poder de Deus. Glória ao teu santo nome, porque Jesus nasceu para nos dar vida e vida em abundância. Jesus nasceu e assim vamos celebrar o Natal, porque o Natal é Jesus na nossa vida. O Natal é o nosso crer no nosso Deus amado. O Natal é a nossa vida que está colocada nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Graças e graças estamos pela tua palavra maravilhosa que foi falada e transmitida através do teu servo pelo Espírito do Senhor. Continua abençoando, Senhor, usando-lo para a honra e glória de Deus. Abençoa, Senhor, cada qual que está aqui neste momento, Senhor, ao alcance da minha voz, Senhor. Que eles não possam sair daqui da mesma maneira como entraram. Que Jesus está conosco. E se Deus está por nós, quem será contra nós? Porque a serpente já foi esmagada para nós termos a vitória no nome de Jesus. Abençoa cada mão que se levanta esta manhã neste local, Senhor. Este local é um local que se chama casa de oração, onde viemos para adorar o nosso Jesus, para adorar aquele que nasceu para nós, aleluia. Graças te damos, abençoa cada mão mais uma vez, Pai,
todas as suas necessidades sejam supridas em nome de Jesus. Leva-nos aos nossos lares, livrando-nos de todo o mal e todo o perigo. E assim possamos dizer um para os outros: Jesus nasceu, aleluia. Jesus está vivo, aleluia. Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Um dia vamos viver com Ele para sempre. Senhor, ajude-nos, Senhor, a manter sempre as nossas lâmpadas acesas e óleo extra para um dia que nós precisamos. Possamos ter, Senhor, aquela convicção que um dia vamos viver contigo para sempre. Abençoa o teu servo mais uma vez, Senhor, e toda a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade, amados, em vós, em vossos familiares e em vossos lares. E mais uma vez os irmãos dizem amém. Um abraço da nossa parte. Temos terminado a nossa reunião.